Hoje nós vamos falar sobre algo que o Senhor colocou no meu coração faz alguns dias já. E pela manhã, quando Ele me despertou para falar comigo, era bem cedinho, na madrugada, e eu falei, Deus, mas já? E eu respondi, Deus, o Senhor quer falar comigo? Então a gente vai conversar. E eu comecei a orar pela minha vida espiritual, eu comecei a orar pelo meu crescimento. Crescimento espiritual, já sei, Léo. No meu crescimento espiritual. Eu comecei a orar pela minha vida e meu relacionamento com Deus. E Deus reforçou a palavra que Ele já havia colocado no meu coração há alguns dias. E essa palavra tem um título bastante simples, né? Que não chama muita atenção, mas é um conteúdo que pode transformar a nossa vida, né? A palavra é o cristianismo e os 3 R's, né? Ou os 3 R's do cristianismo. E eu e o papai estávamos conversando sobre isso hoje pela manhã e eu quero compartilhar com você. Bom, antes da gente entrar propriamente no conteúdo da mensagem, eu queria te perguntar, o que é o cristianismo para você? Se você tivesse que definir o cristianismo em uma simples sentença, em uma simples frase, em uma única palavra, como você descreveria? Alguém que nunca ouviu falar de Cristo. Eu acho um pouco improvável, mas nós estamos num cenário hipotético. Como você diria a esta pessoa o que é o cristianismo? Como é que você vive o seu cristianismo? Agora, no passado e num passado mais distante, como você tem vivido o seu cristianismo? Houve evolução? Houve regressão? Houve crescimento espiritual? Estagnação? É o cristianismo correto? É o cristianismo ateu? Existe isso, pastor? É cristianismo ateu? Vamos ver. Será que se as pessoas que convivem com você, as pessoas que são próximas, familiares, amigos do trabalho, que não conhecem a Jesus, elas sabem, né? Conhecem o Jesus de ouvir falar. Será que essa pessoa, observando a sua vida, os seus gestos, as suas ações, as suas palavras, as suas reações, né, naqueles momentos em que nós somos pegos de surpresa e aí sai de nós aquilo que nós realmente somos? Eu costumo pensar que a gente conhece uma pessoa não pelas ações, mas muito mais pelas reações. Depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso. Se essas pessoas ou essa pessoa observando a tua vida, essa pessoa seria capaz de saber definir pela sua vida o que é o cristianismo verdadeiro? Você é um retrato ou uma manifestação do cristianismo para as pessoas que não conhecem? Que tipo de cristianismo você tem demonstrado? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os 3 R's do cristianismo. E eu espero que tanto eu como você e as pessoas que vão ver essa live no futuro, nós possamos identificar se temos alguns desses R's e se tivermos, lutarmos contra alguns deles que nós vamos ver agora. Bom, o primeiro R que eu quero falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem fazer uma crítica, mas faça lá no meu particular a crítica. Tô brincando. Você pode fazer porque nós temos aí o nosso pessoal da mídia que está aí atento às perguntinhas, está atento aí às dúvidas. O pessoal da mídia é o pastor André. Mas ele está aí atento, você pode escrever e ele vai responder para você, tá bom? Então olha só, e tem outros irmãos da igreja também que podem nos ajudar. O primeiro R do cristianismo é o cristianismo baseado em regras. Eu sabia que a Tânia ia falar isso, eu tinha certeza. Muito bem, cara pálida, se você sabia, é porque isso está muito fácil em você. Se você tinha convicção que eu ia falar que um cristianismo, o primeiro R do cristianismo é a regra, então toma cuidado, que talvez isso esteja muito latente em você. Bom, muitas pessoas acreditam que para viver o cristianismo, né, o real cristianismo, que é a essência verdadeira do cristianismo, a maioria das pessoas, a gente pode dizer assim, eu vou abrir um parênteses aqui, o meu filho, quando ele quer dar um dado científico, eu vou falar, mas vocês não podem contar pra ele, tá? É tão bonitinho, porque ele fala assim, mãe, 75% de tal coisa, mãe, 94,7%. Eu falo, Gabriel, como
que você pensa, como que você conseguiu chegar a esta soma, né? A este resultado estatístico? Ele vai chutando assim, né? Mas aqui eu posso quase dizer com convicção que a maioria das pessoas, né, pelo menos a igreja do século XXI, a igreja de agora, nós acreditamos muitas vezes que o cristianismo, ele se pauta, ele é baseado no cumprimento de regras. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Marcos 2, versículo 23 ao versículo 27. Olha só. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer. E deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado era uma das grandes leis do Antigo Testamento. Existem pessoas que até hoje guardam o sábado. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, ok? Só estou apenas relatando um fato. Mas Jesus, ele veio dizer, olha, existe a lei do sábado. Existe a regra do cumprir o sábado. Mas o sábado é para que você manifeste a graça e o amor e o poder de Deus. É para que você deixe fluir a presença do Senhor. E no Novo Testamento o Senhor amplia o conceito do sábado, elevando a manifestação de Cristo em nós para todos os dias, né? E não apenas um dia. Mas isso é um tema para um próximo capítulo. E aí ele continua, um outro texto que eu quero ler com vocês, está lá em Lucas 6, do 6 ao 11, diz assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão era atrofiada, a mão direita. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus. Eu acredito que essa última frase, né, que demonstra o sentimento dos fariseus, né, que eles estavam furiosos porque Jesus estava descumprindo a lei, né, de trabalhar ou fazer qualquer coisa no sábado, né? Então, segundo essa perspectiva, né, se o nosso cristianismo dependesse da obediência às leis desta forma, sem a interpretação do sentido real das leis, então neste caso, ouçam bem o que eu vou dizer, para depois não sair falando falou heresia. Ouçam bem. Neste caso, Jesus teria pecado se realmente as regras, o cumprimento das regras, sem a essência, sem o sentido por trás das regras, sem entender o porquê daquele direcionamento, então é banal, é fútil, é desnecessário. Nossa, será que a pastora Tânia tá falando que a gente pode ser desobediente, submisso, fazer o que quiser, dar na telha, vamos fazer anarquia geral, uhul? Não, não é isso que eu tô falando. Eu estou falando que o cumprimento das leis, fazendo das leis o próprio Deus, o cumprimento das regras, a obediência às regras, entendendo que as regras são responsáveis pela tua formação enquanto cristão, isso é errado. Agora, se você obedece uma regra colocada, porque você entende o teor da regra por trás, porque você entende o que aquilo significa, o sentido implícito naquilo que é explícito, então ok. Vocês entendem a diferença? Era muito melhor que Jesus tivesse curado o homem da mão atrofiada.
Era isso que Jesus queria. Dediquem o sábado para manifestar a minha glória. E hoje, dediquem a vida para manifestar a minha glória. Se isso significa você deixar de... deixa eu dar um exemplo que talvez não vá machucar ninguém, mas vamos supor. Se você cumprir a regra, né, de não mentir para agradar a Deus, né, para mostrar o caráter de Deus, e se você não mentir por causa disso, então ok, faça, isso vai ser muito bom. Se você obedecer a regra de não mentir simplesmente porque você quer impor um julgo sobre si mesmo e sobre o outro e ser fatalista e ser rígido e ser inflexível e não importa o que Jesus pense sobre isso, então continue nesse caminho, mas isso não vai significar nada para a tua vida espiritual e o lugar onde você vai viver sua eternidade. A regra não é um Deus, a lei não é um Deus. Deus é o Senhor Jesus, que é maior do que todas as regras, todos os decretos. E Ele sabe os porquês de todas as coisas. Pessoal, ficou claro para vocês? Pois eu não vou ter problema com más interpretações por aí? Sempre rola, né, galera? Sempre tem, né? Não tem como. Você pode falar qualquer coisa muito óbvia, sempre vai ter, né, uns cri-crizinhos. Mas, ok, se o objetivo for fazer você entender que o cristianismo é mais do que regras, que sempre existe um sentido, uma intenção do Senhor Jesus, um bem para todas as pessoas em relação à regra posta. Belezinha? O segundo R que eu quero falar com vocês. O R do cristianismo baseado nos rituais. Uai, Sô, não parece a mesma coisa? Quem cumpre o ritual, cumpre uma regra. Mas vamos entender um pouquinho disso aí? Outro R que a gente poderia ter colocado no lugar de ritual seria religiosidade. É nesse sentido que eu quero dizer. Mas às vezes as pessoas também não entendem o que é religiosidade. Acha que religiosidade é uma coisa boa. E não é. Uma pessoa que vive uma vida de religiosidade também é uma pessoa que, assim como aquela que faz as regras do seu Deus, é uma pessoa que faz da religião o seu próprio Deus. Então, os rituais, eles são simplesmente métodos. Na verdade, se você analisar bem, os rituais e as regras, elas são neutras. Em que sentido? Os rituais são métodos que vão absorver o sentido daquilo que a pessoa que executa o ritual vai dar para ela, entende? Assim como as regras. São neutros em si, mas nós atribuímos o significado. Então, eu acredito que Deus é um Deus de rituais, mas não no sentido ritualístico, como nós conhecemos, um ritual de um cristianismo ateu. Um cristianismo onde nós cumprimos com as normas, com o protocolo, né? Um ritual de uma igreja que sabe fazer tudo certinho, como funcionar. O ritual de um individual de cristãos que sabe como agir, como falar, como se mover, o que dizer, onde ir, o que não fazer, mas simplesmente como uma roupagem, simplesmente como um método, simplesmente como um costume. E o ritual, se não for para trazer, né, a presença de Deus manifesta, também é vão. Você é quem atribui o significado para os rituais cristãos que você faz. Seu modo de vestir, seu modo de andar, seu modo de falar, lugares onde você vai, lugar onde você não vai, o que você faz com o seu tempo, o tanto de vezes que você vai à igreja ou o tanto de vezes que você não vai. Eu já falei isso numa live, né? Aquelas pessoas que vão à igreja, né, muito, mas vão por ritual, é tão ruim quanto aquelas pessoas que não vão por motivos banais. Os dois estão no mesmo polo de extremo, né? Os dois são errados. Então, cumprir a rotina cristã sem Cristo não tem sentido. Não adianta você dizer para mim e eu dizer para você e nós todos dizermos para Deus: olha o tanto que eu faço, olha o tanto que eu deixo de fazer, olha quantas vezes eu oro, olha quantas vezes eu leio a Bíblia, olha quantas vezes eu vou limpar a igreja, quantas vezes eu vou fazer tal coisa, quantas vezes eu vou ensaiar, quantas vezes eu vou tocar, quantas vezes eu vou cantar, quantas vezes eu vou pregar, quantas vezes eu vou me reunir, quantas vezes eu vou... Não importa. Se você faz todas essas coisas porque você acha que é isso que vai garantir
o seu crescimento espiritual e a sua entrada no céu, então, meu irmão, ó, beijo me liga, não adianta nada. É vão. Melhor é você ficar de boa na tua casa, porque você só tá gastando suor. Mentira, não fica na sua casa não, porque se você vai, pelo menos o Espírito Santo pode falar com você. Aliás, o Espírito Santo pode falar em qualquer lugar, né, pessoal? Mas o que eu quero dizer? Parem de se enganar. Sabe quando a gente conhece o nosso próprio coração e a gente sabe quando que a gente está vivendo de rituais, de roupa cristã? Quando você fala assim, ó, não sei se você já falou isso. Se você não falou, talvez você tenha pensado, poxa vida, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço tanta coisa e ninguém me reconhece. Não é que a gente quer, a gente não quer reconhecimento. A gente só queria um muito obrigado. Um muito obrigado não é um agradecimento? Eu não entendo. Não, a gente não faz pra ninguém ver, mas poxa vida, ninguém valoriza. E você tá esperando valorização daqui, trem? Meu Deus do céu, se você trocar a valorização que eu tenho pra dar pelo que você faz contra a valorização que Deus tem pra dar, você realmente ficou desprovido de inteligência, porque o meu reconhecimento, a minha bonificação pelos teus atos, a minha aprovação não vale nada. Não vale nada, nada, nada. Vale menos do que uma poeira cósmica. Eu nem sei se existe isso, mas acabei de falar. Vale menos. Porque eu sou pobre, cego, nu, miserável. Eu sou xixelenta e qualquer pessoa da igreja é o mesmo. Então, meu irmão, se você faz pelo ritual, esses são os pensamentos que passam pela tua cabeça. Ninguém me reconhece, ninguém me chama, só me chama quando precisa de mim para tal coisa. Você está vivendo de rituais. Porque aqueles que têm uma rotina de vida cristã, não como uma roupagem, mas como a essência do cristianismo, faz porque ama. Vê quem vê, viu quem viu, não viu, não viu, whatever, não importa. Faz porque ama a Cristo. Faz porque entende que o reino pertence a nós como cordeiros. Faz porque entende que nós fomos feitos um com Deus. Por isso fazemos. Então, se você acorda muito cedo para ir orar, dorme muito tarde para ir evangelizar, se você fala para 60 mil pessoas e isso começa a ser motivo de eu faço, mas o outro não faz, Deus. Eu faço, mas olha lá, quem que recebe o abraço do pastor e da pastora? Grande coisa. Olha lá, Deus, tudo que eu faço, Ele queria reconhecer. Sabe quem queria reconhecimento? Pois é, Ele mesmo. E agora tá onde? Tá lá. Ele ainda não está, mas vai pra lá. Pro lago do fogo, do enxofre lá. Nunca cheirei enxofre, mas dizem que não é uma coisa legal. Perdeu a glória dele, né, a honra dele. Perdeu a posição de estar constantemente na presença do Senhor. Perdeu a oportunidade de viver a festa e a alegria dos céus. Por quê? Ninguém me reconhece. Eu vou ter que me aceitar no trono de Deus para que me vejam. Oh, pobre de mim. Eu vou ter que tirar o próprio Deus do trono para que percebam quem sou eu. Sai de mim, sai de você, espírito de Lúcifer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se não te virem, será que tá certo esse verbo, gente? Se não te virem, se não te verem, bom, não importa. Se não enxergarem você pelo que você faz, glória a Deus, melhor. Porque quando nos enxergam, o risco de nós termos o ego humano exacerbado é muito grande, né? Então, a gente precisa se policiar. Viver de rituais, né, esse segundo R do cristianismo, é a mesma coisa de uma forma de bolo sem o bolo. Né? O que é importante numa forma de bolo? Para que ela foi feita? Para massa, né? Para que ela venha e encha, né, aquele espaço da forma. Então, a sua vida cristã sem a massa, vamos chamar sem a essência de Cristo, é uma forma vazia. Olha só, eu escolhi outro texto também, bem grandinho. Vocês estão com paciência? Tá lá em Mateus 23, do 23 ao 28. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho,
mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha os preceitos da lei, olha o que está por trás das regras: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vocês limpam o exterior do prato e do copo, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos aos olhos de Deus, do povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então, quando a gente não tem a massa, o recheio, né? O bolo dentro da forma, é isso que nós somos, hipócritas. E eu penso, é tanta burrice viver na hipocrisia, porque se abdica, temos que abrir mão de tantas coisas para vivermos como hipócritas e não ganharemos nada com isso. É tanta... eu não sei nem a palavra que descreve isso. Então, que a sua rotina cristã, né, os seus rituais pessoais, particulares, o seu cumprimento das regras, seja pela essência, seja porque você ama, se te vem, se não te vem, se te reconhece ou não, não importa. Que a sua forma esteja cheia da essência que é Cristo. Isso é o que faz a diferença. E o último R que eu quero falar com vocês é o R. Agora vocês já sabem, né? Tenho certeza. Sabem qual é? É o R do cristianismo baseado no relacionamento. Então, os dois primeiros R's, eles não são ruins se você vive um relacionamento de verdade com Cristo, com eu. Se você vive um relacionamento de verdade com Jesus, as regras, elas não vão ser só neutras, mas elas vão servir ao reino. Se você vive um relacionamento íntimo com Jesus, os rituais não vão ser neutros, mas eles vão servir ao reino. E o próprio Jesus disse, né, o que é, né, o verdadeiro cristianismo, né, o que é o relacionamento. Uma vez o pastor Domingos perguntou isso para mim e para o André, quando nós estávamos indo para a missão. E ele disse, qual é a única diferença entre o cristianismo, ou a maior, vamos por assim, né? A maior diferença do cristianismo para a maioria das outras religiões. O cristianismo se pauta no relacionamento. Olha o que diz João 17, 21, 23. Minha oração é que todos eles sejam um. Eu amo essa frase, ser um com Deus. É a minha busca diária. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem, olha isso, olha o que é o cristianismo. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas, tanto quanto me amas. Gente, essa é uma definição do cristianismo tão maravilhosa, tão profunda, tão excepcional. Sejamos um com o Criador do Universo, sejamos um com Ele, simplesmente para que Ele mostre para nós o que é realmente ser amado. Então o cristianismo, como eu disse, é a única, ou a maior, né? Não, para mim é a única religião onde o Deus Criador criou para se relacionar. Deus, ele é completo em si mesmo. Ele é soberano e ele é, ponto, né? Ele mesmo disse, ele é.
Ele não precisa de nós. Nós não completamos a Deus. Nós não atribuímos felicidade para Deus. Desculpa, né? Nós não atribuímos alegria para Deus. Não sei se a palavra certa é atribuímos, mas Deus não é feliz porque existimos. Vocês conseguem entender isso? Deus não é alegre porque nós fazemos coisas boas e deixamos ele feliz. Não tem nada a ver. Ele é feliz. Ele é alegre. Ele é completo. Ele é amor. Ele simplesmente é. Não há nada que eu e você possamos fazer para acrescentar algo a Deus. Então, o fato dele haver nos criado, isso é uma prova de puro desejo de relacionamento sem nenhum interesse. Por isso que a gente pode dizer que ele não quer nada em troca. Porque ele não precisa. Ele já é completo em si mesmo. Ele só nos criou porque queria compartilhar conosco o amor, a alegria, a paz e tudo de mais lindo e maravilhoso. Se essa característica não for suficiente para fazer você nunca mais sair dos pés de Jesus, eu não sei o que pode ser. Eu não sei o que você pode desejar que seja melhor do que isso. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei qual é o tipo de cegueira que você está vivendo, ou qual é o tipo de estima tão baixa que você tem, que foi formada ao longo da sua vida, que fez com que você acreditasse que você não é digno de tudo isso, de tão bom que Deus tem para nós. Então, quando a gente pensa nas outras religiões, o que a gente vê é uma relação unilateral, vamos dizer assim. Não sei se essa é a melhor palavra que define o que eu quero dizer, mas pensa nas outras religiões, né? Eu não gosto de colocar o cristianismo como uma religião, porque religião realmente é algo que destrói o humano, religião realmente é algo da perspectiva humana, né? Realmente é algo de domínio, manipulação. Então o cristianismo para mim não se encaixa nessa característica. Mas para que a gente possa entender, eu vou chamá-lo de religião, ok? Dentre todas as religiões, o cristianismo é o único que o Criador criou sendo completo em si mesmo e criou porque queria dar. As outras religiões que são criadoras, né, onde Deus cria também, os seus deuses criam, Deus sempre está pedindo algo em troca, né? Qualquer coisa em troca. Mas no Antigo Testamento Deus também pedia sacrifício. Então, mas aí é o que a gente volta lá no primeiro R, né? Porque você não entendeu o que estava por detrás das regras ali. Mas ok, isso é uma conversa para um outro momento. O único sentido de nós sermos cristãos é para nos relacionarmos com Cristo. E se você prestar muita atenção nessa frase tão insignificante, mas se você prestar atenção com o teu espírito, você vai poder perceber a complexidade dessa frase. O único sentido de sermos cristãos, de nos intitularmos cristãos, é para nos relacionarmos com Cristo. Ora, se você não tem se relacionado, não tem sentido você ser cristão. Se você não tem buscado uma vida íntima com Ele, só por causa dele, só porque é bom estar com Ele, só porque te causa alegria, te causa prazer. Se Ele não preenche a tua alma e se você não passa o seu dia inteiro pensando, Deus, quando é que eu vou poder falar contigo? Deus, quando é que eu vou poder ter um tempinho para meditar na tua palavra? Deus, quando é que eu vou poder me jogar nos teus braços? Se você não passa o seu dia inteiro tentando encontrar um momento, nem que seja um momento bem pequenininho, porque o seu dia talvez seja cheio de coisas, manhã, tarde e noite, mas se o seu desejo do teu coração não é, se você não tem isso, então você não pode dizer que você é cristão, porque o cristão é relacionamento, isso é o pressuposto básico. Se você consegue passar o seu dia inteiro, meu irmão, minha irmã, ouça o que eu estou dizendo, se você consegue passar o seu dia inteiro sem a menor vontade de ficar um pouquinho com Deus, porque você não entendeu o cristianismo. Você tem que acordar pela manhã já pensando, Deus, qual vai ser o momento que eu vou te encontrar? Qual vai ser o momento que eu vou me jogar nos teus braços? Qual vai ser o momento, Deus, em que eu vou ler a tua palavra e vou receber aquilo que o Senhor tem e vou entregar o meu coração? Sabe? Se você não anseia passar o seu dia, pelo menos um pouquinho do seu dia com Ele, você não pode dizer que você é cristão. Cristianismo é relacionamento. Se você se relaciona com a igreja, você está se relacionando com a noiva, não com Cristo.
Se você se relaciona com o seu ministério, você está se relacionando com um chamado, não com Cristo. Se você se relaciona com uma regra, com um ritual, com um costume, tudo isso são os seus deuses, não Cristo. Só quem não se relaciona com Jesus é que não aguenta ficar. Se você se aparta do caminho do Senhor, é porque você não se relacionou com Cristo. Porque a regra e o ritual não são fortes o suficientes para me motivar, para te motivar. A regra e o ritual, o cristianismo, pela prática, sem Cristo, não podem nos atrair o suficiente, causar alegria suficiente, prazer suficiente para nos fazer permanecer. Por isso que nós nos desviamos, por isso que talvez você conheça tantas pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. Porque a regra e o ritual não são atrativos o suficientes para nos fazer ficar. Mas se você já passou por poucas e boas, se você já pisou na bola inúmeras vezes com Cristo e com a noiva dele, se você já deu um monte de brecha, e se já deram um monte de brecha com você, já pisaram no teu pé, e ainda assim você permanece em Cristo, é porque você entendeu que relacionar-se com Cristo é tão superior a tudo isso, que vale a pena permanecer. O resto é só resto. O resto é esterco. Nós temos que viver com Deus, principalmente o último R do cristianismo, o relacionamento. Isso é ser cristão. Se você não se relaciona, meu irmão, minha irmã, não perca seu tempo. Não vai te servir de nada, absolutamente nada. Mas se você ama a Jesus e sente o amor dele, se relaciona intimamente com ele e vive João 17, você é um com ele, você aguenta tudo, porque nada pode ser maior, melhor, mais profundo, mais do que a presença de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Aqueles que são íntimos com o Senhor podem dizer: nem fome, nem perigo, nem nudez, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nem demônios, nem a vida, nem a própria alegria, nada separa aquele que é um com Deus de relacionar-se com Ele. Deus, em nome de Jesus, nós queremos mesmo, Senhor Deus, nesse momento, agradecer, Pai, porque o Senhor decidiu se relacionar conosco. Nós sabemos, Paizinho, que o Senhor é completo, o Senhor não precisa de nós. Mas obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor quis se relacionar conosco. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos esse R de relacionamento, de intimidade, ser uma contigo, um contigo. Que se tivermos que obedecer, que seja porque amamos a Jesus. Se tivermos que estabelecer uma rotina, que seja porque amamos a Jesus. Que nenhuma dessas coisas seja distorcidas em nós, mas que a gente, Senhor Deus, viva João 17 com alegria. E venha o que venha, passe o que passe, aconteça o que acontecer, nós somos um contigo, Senhor Deus, e nada vai nos separar do teu amor. Assim nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.